Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Nós vamos continuar falando desse assunto que nós começamos semana passada e que vamos avançar nesse estudo. Provérbios 23, 23. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por favor, e vamos acompanhar com bastante atenção, recebendo aqui a palavra de Deus. Provérbios 23, 23. Diz o versículo de número 23 da seguinte maneira. Vamos juntos em voz alta, todo mundo? Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Mas vamos mais uma vez com voz de vencedor. Vamos lá? Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Muito bem, vamos dar uma atenção agora para aquilo que eu quero lhe explicar, já que a Bíblia diz que a exposição das palavras é que traz luz para nós. Primeira coisa que nós devemos colocar no coração, que aquilo que você compra, você pagou. E aquilo que você paga, você dá valor. O que você não compra, o que não lhe custa nada, você não dá valor. A realidade é essa. Não é isso? É ou não é? É isso. Aquilo que te custou alguma coisa, você vai valorizar muito mais do que aquilo que não lhe custou nada. Você sabe o quanto você se empenhou. Quem já tem a sua casa própria, tem a sua casa própria? Pois é, graças a Deus. Ou você sabe quanto custou para você? Sabe ou não sabe? Sabe. Ó, quanto suor você deu. Quanto trabalho, quanta economia. E para poder fazer esse sonho se tornar realidade, quantos deixaram de sair e comer fora? É ou não é? Para economizar, não foi assim? Quantos deixaram de fazer uma viagem? Não é assim? Quantos economizaram não comprando uma roupa nova? Tudo com um propósito que ele tinha no coração. Até que ele conseguiu. Aí alguém olha e vai à sua casa e olha uma casa bonita, reformada, um ambiente bonito, bacana, a pessoa olha, sortudo. É, não é? Sortudo. Esse é um sortudo na vida. Deve ter nascido no berço de ouro. Ele não valoriza o preço que você pagou. Porque quem pagou foi você. Só você sabe o preço que te custou. Quem olha de fora não valoriza. Tudo que você paga, tudo que lhe custa caro, você valoriza aquilo que te custou caro. Aquilo que não lhe custa nada, para você não tem tanto valor, porque você não pagou. A Bíblia diz: compra a verdade. Ou seja, pague um preço pela verdade. Lute pela verdade. Adquire-a. Sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Provérbios está falando aqui de comprar a verdade, mas nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Que a gente não é comprar a Bíblia lá numa livraria, não. É você meditar nas Escrituras. É você pagar com tempo. Diga comigo assim: o tempo vale mais do que dinheiro. Sabia disso? Vale mais do que dinheiro. Você veja, eu vou fazer agora 54 anos. Se eu pudesse voltar aos meus 18, eu pagaria um bom preço, mas não tem como comprar. O tempo que passou não tem como voltar. A vida, o tempo, vale mais do que dinheiro. Os dias que você tem de vida são preciosos e valiosíssimos. Vale mais do que dinheiro. Mas quando você entende o valor de conhecer a Deus, você vai gastar tempo com aquilo que é precioso para você. Quem está entendendo? Você vai gastar tempo com aquilo que é precioso. Você vai pagar, você vai dar o seu tempo, a sua dedicação, como você está fazendo agora aqui. Saiu de casa cedo, um dia chuvoso, e mesmo assim, eu vou buscar a Deus. Você está pagando um preço pela verdade. Você está valorizando a verdade. Quem está entendendo, diga amém. Você está valorizando. Mas não é só hoje, não é só agora. Isso a gente tem que pagar todos os dias.
meditando nas Escrituras, vindo a palavra de Deus, guardando-a no coração, entende? Pagando o preço pela verdade. Às vezes a verdade vai lhe custar amizades, porque tem certas amizades que te levam para um caminho que não presta. E pela verdade você vai abrir mão de amigos, quem sabe de infância, de colegas de trabalho. Quem sabe você vai ser prejudicado na faculdade, na escola, porque você não quer fazer parte da panelinha que eles participam, lá do barzinho que bebe, que se droga, e você vai abrir mão daquilo por causa da verdade. Não, eu sou de Jesus, eu não vou fazer isso. Você vai abrir mão de um relacionamento, de um namoro abusivo, de um namoro pecaminoso. Você vai pagar um preço. Há um preço a pagar. Quem está entendendo? Diga amém. Há um preço ou não há um preço a pagar? Há um preço a pagar. Às vezes, por causa da verdade, pessoas se afastam de você. Até familiares. Tem gente que já pagou preços muito caros. Tem gente que já foi colocado para fora de casa só porque se converteu a Jesus. Eu me lembro de uma esposa, de uma mulher que chegou para mim, na entrada da igreja, e parou ali, ela disse: pastor, o senhor não sabe quanto para mim é difícil vir aqui, mas eu me esforço e faço de tudo para estar aqui. Eu disse: pastor, meu marido, ele odeia a igreja. Tudo que se fala de Deus, ele odeia. Eu não posso ter uma Bíblia, ele rasga a Bíblia e joga fora. Eu não posso ter um livro da igreja. E pastor, ele não pode nem saber que eu estou aqui na igreja. Porque senão, eu pago um preço muito caro em casa. Mas eu não vou largar o meu Jesus. Tem gente que paga um preço caro, né? Que a gente nem imagina o quanto sofrem porque amam a verdade. Compra a verdade. E preste atenção no versículo: e não há vendas. Não há vendas. Não venda. Não venda a verdade. Sabe que a Bíblia mostra para nós que Esaú, ele vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Ele não deu valor. Ele não deu valor à bênção tão grande que ele tinha. Depois, mais tarde, com arrependimento e com lágrimas, ele quis buscar e não conseguiu encontrar arrependimento. Jacó pagou um preço por aquilo e valorizou a bênção que recebeu. Aquilo que lhe custa caro, aquilo que você paga um preço, para você tem valor. E a Bíblia diz: compra a verdade. E o que mais? E compra também o que mais? O que mais? A sabedoria. Sabe, a gente tem que adquirir a sabedoria. A gente tem que comprar essa sabedoria. Só que a gente não compra na loja, a gente não compra no shopping. E a gente não adquire, presta atenção, numa simples oração: Senhor, me dá sabedoria. E pronto. Não. Você tem que querer mesmo. Você tem que querer essa sabedoria. Se você não quiser essa sabedoria, não é um pedido simplesmente. Pastor, mas está escrito lá em Tiago: quem não tem sabedoria, peça porém a Deus, que dará liberalmente àquele que pedir. É verdade, Ele está pronto a dar a sabedoria a todos que pedirem. Mas presta atenção: a sabedoria você não adquire numa oração apenas. Há um conjunto de coisas que vão acontecendo até você adquiri-la. Se você não a valoriza, se você não anseia por ela, se você não a buscar, você não irá tê-la. Não é um simples pedido como se nada fosse, como se não fosse tão valiosa quanto é, porque ela é valiosa.
Mas enquanto a gente não entende o valor que ela tem, a importância dela, nós não a valorizamos como deveríamos. A sabedoria necessária. A humanidade hoje busca a sabedoria, mas a sabedoria do mundo. E a Bíblia diz que a sabedoria do mundo ela é muito problemática. Chega a dizer a Escritura que ela é maligna. Ela é contaminada. A sabedoria do mundo, você pode adquirir nas universidades, faz bem estudar. Você pode adquiri-la nos livros, faz bem você ler muitas literaturas. Conhecimento é algo que você adquire e nunca mais ninguém tira de você. Tá bom. Mas de que adianta tudo isso se você não tiver a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Esta sabedoria é a que eu estou tratando aqui hoje com você. E é esta sabedoria que Provérbios vai dizer para nós, que ela é preciosa e que temos que comprá-la, temos que adquiri-la, precisamos tê-la na nossa vida, amém? Quem quer ter sabedoria? Quer ter sabedoria? Só vai ter se você de fato reconhecer o valor que ela tem e buscá-la de fato com intensidade, reconhecendo o quanto ela é preciosa. Veja o que diz Provérbios 2. Vamos lá. Provérbios capítulo 2. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha bem, você vai vendo como é que são passos, não é apenas uma oração. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Aceitar a palavra de Deus no meu coração. O que mais? E esconderes contigo os meus mandamentos. Se você pegar os mandamentos de Deus, colocá-lo no coração e guardá-lo. O que mais? Para fazeres atento à sabedoria. Então quer dizer, aí eu começo a ficar atento para receber, para beber da sabedoria de Deus. Está entendendo? Aí eu começo a ter condições de começar a beber dessa sabedoria que vem de Deus. Continuando. O teu ouvido, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao quê? Ao entendimento. Aí a gente começa a caminhar. Aí vem mais. Agora vem o pedido. Verso 3. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Presta atenção, que agora vem o pedido. E que neste momento que vem o pedido, ele vai dizer para nós que tem que ser um clamor. É uma coisa que você pede clamando, suplicando a Deus isso. É algo que você vai pedir a Deus porque você entende que isso é valioso, é precioso, é algo que tem que estar na tua vida, que você não pode ficar sem. Aí você vai alçar a sua voz, vai clamar a Ele por entendimento, por inteligência. Verso 4. Continue. Não parou não. O que mais ele diz? Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Então eu tenho que procurar. Eu além de pedir, eu tenho que buscar. Além de pedir, eu tenho que procurar. Preste atenção nisso. Não é apenas uma oração. Quando o Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dá a todos, liberalmente, ele está resumindo o assunto. Mas há muita coisa a ser feita aí. Eu preciso dessa sabedoria, eu vou a Deus e vou buscar isso como se fosse uma prata, como se fosse um tesouro escondido, como fosse algo muito valioso. Eu vou procurar. Aqui em Minas Gerais, a gente conhece como Minas, né? Por causa das minas, não é isso? As minas de quê? De quê? De ouro.
Quantas pessoas vinham para Minas, até mesmo pessoas de outros lugares, para querer tentar encontrar ouro nessa terra? É ou não é verdade? Não é isso? E procuravam nessas minas todas, tentando encontrar esse ouro. Você sabe que tem aqueles que trabalham com garimpo, que trabalham com essa coisa toda de procurar ouro. São pessoas que às vezes passam meses morando mal, não é assim? Comendo mal, tudo atrás de uma pedrinha, não é assim? Atrás de uma pedrinha de ouro. E quando encontram uma pedrinha de ouro, fazem uma festa. Encontrei, achei o que eu tanto procurava, eu encontrei o que eu precisava. E ele vai àquele lugar, é precioso, e ele continua procurando mais, se encontrar mais, a riqueza dele só vai aumentando, só vai se ampliando. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se alçarmos a nossa voz, se clamarmos e se buscarmos, como algo valioso que ela é. Versículo 5, vamos juntos em voz alta? Então entenderás. O que nós vamos entender? Ué, o temor do Senhor? Ué, se eu fizer isso tudo, aí eu vou entender o quê? Vou entender o quê? Eu não vou entender como é que eu vou ficar rico. Eu não vou entender como é que eu vou realmente me dar bem em tudo na vida. Não, eu vou entender o quê? Eu vou entender o temor do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Então quer dizer que com toda essa busca, eu vou passar a ter uma coisa chamada temor ao Senhor. Por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Depois de tudo isso, a gente está começando a adquirir sabedoria. Quem não teme a Deus, quem não tem respeito pela palavra, não é sábio. Ele pode ser inteligente, ele pode ter cultura, ele pode ter conhecimentos gerais, mas ele não tem sabedoria divina. A sabedoria divina, o início da sabedoria divina é o temor a Deus. Se você não tem respeito pela palavra, se você não tem reverência, se você não respeita o que a palavra fala, você não tem temor a Deus. A gente só vai conseguir ter temor a Deus depois de muito trabalho. Você está entendendo isso? Você consegue perceber isso? É uma busca incessante. É algo que você valoriza, que você entende que é precioso, que é muito importante para a sua vida. E aí você começa verdadeiramente a buscar isso. Aí você vai ter condições, com temor a Deus, de se conservar em Deus. Sabe, porque uma das coisas importantes não é só você ter Deus, é você se manter em Deus. Tem muita gente que aceita Jesus, pessoal, e depois se perde. Tem muita gente que se batiza nas águas, mas não permanece firme com Cristo. Tem muita gente que já foi da igreja. Hoje você encontra na boca de fumo, no presídio, no prostíbulo. Você encontra no mundo do crime. Já foram da igreja. Mas o que faltou? Faltou o quê? Faltou o temor a Deus para conservá-lo em Cristo. Porque sem o temor a Deus você não fica na casa de Deus. Por que você não vai para o mundo? Porque você teme a Deus. Por que você não aceita o pecado? Porque você teme a Deus. Por que você recusa as propostas de Satanás? Porque você teme a Deus. Agora, quem não teme a Deus, não fica. Porque as ofertas que o mundo oferece e que Satanás vai querer colocar, as bandejas
que Ele vai colocar diante de você, os pratos que Ele vai te oferecer, são aparentemente deliciosos. Só que a Bíblia já alerta dizendo que o início dele realmente é doce como mel, o pecado. Mas o final dele será amargo como fel. E se você não tem temor a Deus, você vai ceder. Você vai mentir para poder ganhar um dinheiro. Você vai ficar com mão boba lá no namoro, passando em tudo quanto é lugar, porque você não teme a Deus. Você vai pegar uma coisa que não é sua e vai botar no bolso, porque você acha que ninguém está vendo, porque você não teme a Deus. Você vai se entregar à promiscuidade, à pornografia, à prostituição. Por quê? Porque está te faltando temor a Deus. Quem está entendendo? Vai trair a esposa, vai trair o marido. Por quê? Por quê? Ah, pastor, porque eu não tenho em casa, não tenho dentro de casa, então eu procurei na rua. Mentira! Porque você não tem o quê? Porque não tem temor a Deus. Porque se tivesse temor a Deus, ainda que não tivesse em casa, você não ia procurar na rua. Você ia procurar o Deus que vai transformar o seu casamento. Quem está entendendo, diga amém. É diferente, né? Ah, mas acontece que eu estou necessitando, é que eu preciso de dinheiro, então eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou fazer uma coisa desonesta? Se você teme a Deus, não. Você vai buscar aquele que diz ser o nosso pastor e que vai suprir cada uma das nossas necessidades. E ainda que tivesse que comer arroz e feijão puro, tivesse que comer angu a vida inteira, não ia estender a mão à prática de desonestidade. E nem tampouco iria largar Jesus. Se a pessoa tivesse temor a Deus. Mas porque não tem, aí faz tudo errado. E quer apresentar milhares de justificativas. Mas na realidade é porque não tem temor a Deus. Sabe o que é? Essa pessoa não é sábia. Ela é tola. É tola. Provérbios 6 vai dizer que aquele que se entrega à prostituição é falto de entendimento. É uma maneira assim, educada de Deus dizer assim: esse camarada é burro. Não é? É a maneira educada de Deus dizer, ele tem falta de entendimento, ele é burro. Por quê? Porque ele vai comer o pão que o diabo amassou, indo por esse caminho de promiscuidade. O texto diz lá de Provérbios que ele vai acabar pedindo um bocado de pão, ele vai estender a mão, vai parar na miséria. Porque ele não tem o quê? Temor a Deus. Mas o que é o temor a Deus? O princípio da sabedoria. Quando você busca a sabedoria, você tem temor a Deus. Se você não buscar a sabedoria, você não tem temor a Deus. Às vezes você tem temor do guarda de trânsito que vai te multar. Você tem temor da polícia. Você tem medo do bandido. Você tem medo de tanta coisa. Mas a Bíblia diz assim: não temei aquele que pode matar o seu corpo. Temei sim aquele que pode lançar o teu espírito no inferno. É isso que você tem que temer. É aquele que pode lançar o teu espírito no inferno. A ele temer. Amém? A verdade é essa. Às vezes as pessoas têm medo de tudo, mas sabe, não teme a Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O livro de Hebreus vai dizer: terrível coisa é acabar parando na mão do Deus vivo. O negócio vai ficar feio para a pessoa. Mas a pessoa continua brincando com o pecado, brincando de namorar o capeta. Chega perto do diabo e diga: diabo, dá um beijinho aqui, diabo.
e fica de paquera com o capeta. Ele vai te beijar, ele vai te abraçar, e ele vai querer te levar para onde você não quer ir. E quando isso acontece? Quando a pessoa não tem temor a Deus. E ela não tem o que, na verdade? Ela não tem sabedoria. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Amém? Continue aqui, vamos lá, não parou não, tem muita coisa aqui, não vai dar nem tempo de eu estudar tudo que eu queria com você. Mas verso 6, por quê? O Senhor dá a sabedoria, preste atenção que é Ele quem dá. Por isso que Tiago fala, peça a Deus, porque é Ele quem tem sabedoria para dar. Ele é toda a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Eu não tenho tempo, depois você lê lá em Provérbios 9, que vai dizer que a sabedoria estava com Ele quando Ele criou todas as coisas. Sabe, é verdade. Ele está dizendo aqui, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o quê? O conhecimento e o entendimento. É da boca de Deus que vem. É dele que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva, olha que coisa bonita, a verdadeira sabedoria, porque tem a falsa, né? Mas a verdadeira sabedoria, ele reserva para quem? Para quem? Para os retos. Para os retos. Então a verdadeira sabedoria, ele separa para aquela pessoa que anda em retidão. Eu fico pensando assim, você vai numa churrascaria, mas você conhece o dono ou o gerente lá. Aí ele diz assim, ó, você chegou e disse, olha, eu separei a melhor carne para você. Aquela bem suculenta, aquela bem saborosa. Eu separei para você essa aqui. Aí ele vai lá e separa e entrega no teu prato. Deus está dizendo, o melhor eu separei para você que anda em retidão, para você que anda na minha presença, para você que me teme, para você que me busca, para você que me respeita, para você que lê a minha palavra, para você que aguarda no coração, é para você que eu tenho o melhor para oferecer. O melhor é para aqueles que andam em retidão. Para aqueles que andam em retidão. Ele diz, para estes eu separei. O que eu separei? A verdadeira sabedoria. Olha bem o que o versículo vai dizer. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então você veja que essa sabedoria vai ser um escudo, vai ser uma proteção para você. É isso que vai te proteger do mundo. Porque você sabe que nós vivemos num mundo extremamente contaminado, sim ou não? Não é isso? Extremamente contaminado. Mas a sabedoria vai fazer o que com você? Vai ser um escudo. Vai ser um escudo para você. Aí você vai viver neste mundo e não vai se contaminar com esse mundo. Você vai viver nesse mundo perdido, mas não vai se perder com ele. Porque essa sabedoria será para você um escudo, uma proteção. Aí você vai ser guardado, conservado em Deus. Tudo porque você buscou, hein? Tudo porque você pagou um preço, né? Aí alguém vai olhar para você e vai dizer, você continua firme com Cristo, mas é que você é sortudo. Sortudo. Ele não sabe as lutas e as batalhas, as adversidades e o preço que pagamos. Aí quando eles nos verem vitoriosos, vencedores, eles vão achar que é como aquele que olha para um casarão e diz, esse cara aí, ó, tá montado na grana, mora numa casa dessa, hein? Poxa, a hora que ele vê a nossa mansão celestial, a hora que ele vê a nossa moradia celestial, né? Como é que pode, né? Como é que pode? Todos podem. Mas o problema é que nem todos querem. Nem todos buscam. Nem todos querem pagar o preço.
Nem todos querem viver na presença de Deus. Nem todos querem realmente pagar o que custa. Por isso que ficam aquém. Não desfrutam daquilo que Deus tem para eles. Aí ele vai dizer mais. Olha que coisa séria. Além de escudo, para os que caminham na sinceridade. 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então a sabedoria, esse temor a Deus, que é o princípio dela, ela vai guardar a gente dessa forma. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Olha o verso 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a sua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar de quê? Do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então a sabedoria vai nos conservar dessa maneira, para a gente não dar ouvidos a quem anda em caminhos maus, nem a quem é perverso. Para a gente não se perder por caminhos errados. Não, nós vamos andar em retidão. Não vamos andar nas trevas. Tudo isso, por quê? Porque abraçamos a sabedoria. Porque a recebemos no coração. Porque a buscamos. Mas tudo isso começa lá no verso 1. Filho meu. Filho meu. Sabe, Davi orientou Salomão, pessoal. Davi aconselhou Salomão. Olha o que ele fala em Provérbios 4. Veja só. Provérbios 4, veja aí. Versículo de número 1. Ele diz assim: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele fazia o quê? Ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração. Guarde os meus mandamentos e vive. Adquire o quê? A sabedoria. Adquire a inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa o quê? É o quê, pessoal? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Amém? Então, quando nós ouvimos isso, e guardamos no coração, e entendemos o valor, a importância da sabedoria na nossa vida, a necessidade de termos a sabedoria conosco, ela é fundamental. Salomão está dizendo que o pai dele, o Davi, o ensinava desse jeito. Aí você consegue entender por que que quando Salomão teve a sua grande oportunidade de receber a visitação de Deus, e Deus diz para Salomão assim: Salomão, me pedes o que quiseres. Você lembra? Vamos lá? 1 Reis 3? Vamos lá ver. Olha bem que coisa, pessoal. 1 Reis 3. Isso aqui também não aconteceu por um acaso. A gente tem que ler tudo, mas eu não tenho tempo de ler tudo isso aqui com você. Mas lá em 1 Reis 3, logo no início, no versículo 1 em diante, fala que o Salomão se apresentou e ele foi diante de Deus. Verso 2:
somente que o povo sacrificava sobre os altos. E o que o Salomão fez? O verso 3 diz: o Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Olha só. Então estamos vendo que o Salomão fazia o que Provérbios 2 fala. E ele foi caminhando com Deus. E a Bíblia diz que ele nos altos sacrificava e queimava incenso. Ele foi e se apresentou diante de Deus, e ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Salomão fez isso. Salomão subiu lá no alto da montanha, um monte mais alto, ele procurou o lugar mais alto. Subiu alto daquele monte, e lá ele sacrificou ao Senhor 1000 holocaustos. Naquele tempo, o menor animal sacrificado era um pombo. E eu duvido, deu dó, que ele ofereceu um pombo. Eu duvido que ele fez isso. Deve ter oferecido um animal de grande porte para Deus. Aí você veja, e ele subiu um alto monte, um monte muito alto, foi lá em cima, e lá ele sacrificou o Senhor. Ofereceu a sua oferta a Deus. E quando ele está lá se oferecendo a Deus, se entregando a Deus, oferecendo ao Senhor a sua oferta, naquele momento Deus fala com ele. E diz o que para ele? Aí diz para ele assim no verso de número 5. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Meu irmão, sem hipocrisia, se Deus dissesse para você: me pede agora o que você quer que eu te dê, acho que a última coisa que a gente ia pedir era sabedoria. Tem gente que ia pedir coisa do arco da velha. Tem gente que ia pedir, imagina só, o solteiro ia dizer assim: Senhor, eu quero casar. O rapaz ia dizer: meu Deus, me dá um mulherão. A mulher ia dizer: Senhor, me dá um príncipe. Ana, alguém que está com dificuldade financeira ia dizer: Senhor, me dá uma mina de ouro. Alguém que tem uma doença ia dizer: Senhor, me dá a cura. Não é? Alguém que tem outro problema ia pedir uma porção de coisas. Eu acho que a última coisa que a gente iria pensar é em pedir sabedoria, sabe? Mas você leu comigo em Provérbios 8 que a sabedoria é a coisa mais... O que você leu lá comigo? Que é mais importante. É a mais importante. Porque com ela você conquista o resto. Só que é a coisa que as pessoas às vezes não valorizam, porque não entende o valor dela. Salomão ouvia desde pequeno o pai dele falando: filho meu. E ele começa o capítulo 4 falando lá: filhos meus, fala no plural. Então não era só o Salomão que ouvia isso, os irmãos dele também ouviam a mesma coisa. Filhos meus, busque a sabedoria, guarda o meu ensinamento, adquire ela será preciosa para você, é muito importante, você precisa tê-la na sua vida. Ou seja, quanta coisa, quantas vezes Salomão ouviu isso, e quando ele chega diante de Deus, e Deus então fala para ele: me pede o que você quer. Para ele, a prioridade número 1, Senhor, o que eu quero? Eu quero sabedoria, para que eu possa julgar esse tão grande povo, que o Senhor me confiou. Me dá sabedoria. Olha o que ele fala no verso 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Olha bem. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa,
E não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pediste para ti o quê? Entendimento, para ouvir coisas de juízo? Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não levantará. E também, até o que não pediste, te dei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei o quê? Os teus dias. Então Salomão pediu certo ou errado? Era o melhor que ele podia pedir ou não? Sim, ele entendeu isso. E por isso ele buscou. Por isso ele pediu. Olha bem o que diz aqui, o capítulo 4, verso 29. 1 Reis 4, 29. É a próxima página aí. E deu Deus a Salomão, olha agora, sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão, o que, pessoal? Maior do que a sabedoria de quem? De todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, e do Emã, Caol, Dada, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios. Foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, do cedro, do líbano, até do isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Verso 4. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então você veja que Salomão tornou-se um homem conhecidíssimo, famosíssimo, por causa da sua sabedoria. Mas preste atenção, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Daniel, a Bíblia diz que Daniel ele foi mais sábio. Havia nele um espírito mais excelente do que nos seus companheiros. Por quê? Porque ele teve o temor a Deus. Guardou o seu coração para não contaminar-se com o manjar do rei. Aquilo foi o primeiro sinal que mostra o texto. A sabedoria dele não era uma coincidência. Deus não jogou a sabedoria, segura aí alguém aí, se alguém catar, catou, e aí o Daniel segurou e disse, essa aqui é minha. Não, não foi isso. Ele buscou, ele queria, ele almejava. Provérbios 2 foi realidade na vida dele. Tem que ser na nossa, pessoal. Tem que ser na nossa. Enquanto a gente não entender o valor da sabedoria, a gente não vai buscá-la. A gente vai buscar tudo na vida e não vai buscar o que é principal. Olha o que diz Provérbios 8. Vamos lá. Calma que eu estou acabando, tá? Aguenta um pouquinho aí que eu vou terminar. Provérbios 8, versículo 11. Fala o que para nós em Provérbios 8, 11? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar ao quê? A ela, a sabedoria. Olha o quanto a sabedoria, ela é necessária na sua vida. Então, voltando ao início da nossa mensagem, compre a verdade, e não há vendas. Há sabedoria. Amém? Há sabedoria. Que mais? Lá vai dizer, há disciplina. E há prudência. 4 coisas que precisamos comprar.
e que não vende no mercado, nem na feira e nem em lugar nenhum. E essas coisas custam caro. Mas quem decidir pagar o preço por elas, vai se tornar uma pessoa de uma riqueza enorme. Uma riqueza que a traça não corrói, não come. O ferrugem não destrói. Vai tornar você uma pessoa de uma riqueza muito grande. Vai lhe dar a capacidade de você enfrentar e vencer as adversidades da vida e sair vitorioso dela. Mas o principal de tudo, essas 4 coisas vão te dar condições. Sabe o quê? De entrar no céu. São essas coisas que vão te conservar em Deus, te guardar e vão lhe dar condições de você entrar no céu. Às vezes, irmãos, estamos com os pés muito aqui nesse mundo. E quando a gente fica muito preso a esse mundo e valoriza tanto esse mundo, a gente não entende o que Paulo disse. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. As pessoas acham que incomparavelmente melhor é estar ao lado do marido, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, da avó, do vô, do tio, do sobrinho, do neto. É incomparavelmente melhor estar aqui nessa terra, morando nessa casa de tijolos. Só que eu vou te dar uma notícia. A Bíblia fala para nós que um dia essa terra vai pegar fogo. E não vai sobrar nada. E que tudo isso que existe aqui vai passar. Mas só vai permanecer aqueles que fizerem a vontade do Pai. Só esses. Tem um corinho que diz assim: quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai morar? Quando essa terra for pegar fogo, aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Não haverá raiz nem ramo, aonde é que você vai morar? Não haverá raiz nem ramo, e aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Amém? É para lá que a gente tem que ir. E só quem entende a sabedoria valoriza o que é a sua eternidade com Deus. Senão a gente valoriza é estar nessa terra que vai pegar fogo. É estar nesse mundo aqui. Enquanto a gente não entender o valor das coisas de Deus, a gente só valoriza o que o mundo oferece. Pense em tudo isso. Amém? Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.